Vamos lá, continuando com a nossa parte de geometria, tá? Dentro dessa parte de geometria, a gente volta a falar um pouquinho de volume, tá? Lembrando aí que volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás, certo? E aí também temos algumas medidas, tá? Com esses sólidos geométricos. Só para lembrar, ó, 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 ml. Ok? Lembramos? Ótimo. Então, vamos lá, vamos continuar então, tá? Aí, nós, na nossa aula anterior, falamos de volume do cone, tá? Vamos aí estar relembrando um pouquinho o volume do cone para nós entrarmos no quê? No tronco do cone. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver o tronco de cone. Então, o volume de um cone, ó, é 1/3 do volume de um cilindro, tá? Então, como que nós calculamos o volume de um cilindro? Área da base vezes altura, certo? A base é o quê? Um círculo, né? Como que nós calculamos a área do círculo? Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Porém, agora não é o quê? Um cilindro. Nós estamos falando de um cone. Então, é 1/3 do quê? Da área da base vezes altura. Bem tranquilo, só relembrando o que nós falamos na aula anterior, correto? Vamos lá, então. Então, tá aqui a nossa formulinha do volume, né? Π vezes o quê? Vezes a, π vezes raio ao quadrado, tá? Dividido por 3. Então, vamos lá, ó. Continuando, só que agora, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos fazer um corte neste tronco de cone. Vamos. Aqui está o nosso cone, nós temos a altura, nós temos o raio do cone e nós temos a geratriz. Então, nós vamos, olha aí, fizemos uma secção, ou seja, cortamos parte deste cone. Vamos lá, então, ó. Temos, então, a altura, ó. Essa daqui chamamos, ó, secção transversal, ó, transversal de um cone é um plano paralelo, ou seja, essa secção é paralela à minha base. Nós temos também, note que o cone menor acima da secção é semelhante ao original. Isso significa que suas dimensões são proporcionais, tá? Bem tranquilo até agora. Então, o que nós podemos deduzir com isso? Que o raio do cone menor está proporcionalmente ao raio do cone maior. Que a geratriz do cone menor está proporcional à geratriz do cone maior. Certo? Do tronco de cone, né? Que a altura do cone está proporcional à altura do tronco de cone. Isso nós determinamos que é uma, ou seja, através da letra K, que é uma constante de proporcionalidade, certo? Continuando, também vamos estar falando que as áreas são proporcionais. Então, a área da base menor é proporcional à área da base do tronco. A área lateral do cone é proporcional à área lateral do outro cone, do tronco de cone, né? E a área total do tronco, né? A área total do cone menor está proporcionalmente à área do quê? Do tronco do cone. Então, aqui nós temos, como estamos falando de área, a nossa constante ao quadrado. E aí, por fim, nós temos o quê? O volume do cone menor está para o volume do tronco de cone. Então, nós temos a nossa K, que é a nossa constante, e quando falamos o quê? De volume está elevado ao cubo. Bem tranquilo, hein? Vamos lá, então? Vamos continuar? Então, nós fizemos uma secção transversal neste cone. Ótimo. Então, de uma forma mais clara, vamos lá, ó. Então, isso daqui, ó, é o topo do cone.
Então, o que nós temos aqui? A geratriz do nosso cone. E o que nós temos aqui embaixo? A geratriz do tronco do cone, certo? Nós temos a altura do cone original e nós temos a altura do tronco do cone. Nós temos a altura do quê? Do cone que foi retirado, né? Da sua ponta, vamos estar falando assim, tá bom? Então, a geratriz, ó, obviamente, a geratriz é igual à geratriz do cone, certo? Que foi retirado, mais a geratriz do tronco do cone, que seriam essas duas medidas. E aí a gente tem que o volume, certo? É o volume do cone mais o volume do tronco de cone, certo? E aí, olha que coisa interessante aqui, ó. Como que eu calculo o volume desse tronco de cone? Vamos olhar os nossos elementos deste cone. Então, eu tenho o raio da base maior, que é determinado pela letra R maiúscula, tá? O raio da base menor, R minúsculo. A altura do tronco do cone, que é a distância entre as duas bases, tá? E nós temos a geratriz do tronco. Para cálculo do volume, nós não utilizamos a geratriz, quando os elementos são fornecidos diretamente, tá? Mais para frente, nós vamos ver algum exercício que nós vamos precisar da geratriz. Porém, por enquanto, só o tronco do cone com medidas diretas para que fique mais fácil esse início com essa formulinha que o pessoal já deve estar olhando aí e, nossa, o que é isso? Que coisa difícil. Não é difícil, tá? Vamos lá, então. Então, a fórmula do tronco de cone são aquelas fórmulas, o quê? Dedutíveis que nós fizemos no slide anterior. Bem fácil, tá? Só para fazer aí uma pequena reflexão ou uma pequena revisão do cone. Então, aqui a gente vai calcular o volume de um cone, tá? Qual que é o volume, ó? Π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Ou seja, é 1/3 do volume de um cilindro. Porque o volume de um cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Aqui nós estamos dividindo por 3. E aí, o que nós vamos estar fazendo? Vamos pegar, neste exemplo, e substituir o π por 3,14. Vezes 4 ao quadrado, que é o raio da base maior, né? Raio da base ali, né? Apesar que está de cabeça para baixo, mas é a mesma coisa, tá bom? Vezes a altura, que é a distância do raio até o vértice. Então, 4 ao quadrado, 16, vezes a altura, vezes 3,14. Encontramos o que dividido por 3? 200,96 centímetros cúbicos. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Relembramos um pouco o cone, falando que quando o exercício dá o π como 3,14, nós temos que substituir o π por 3,14. Quando o exercício não fala o valor de π, a resposta tem que vir em π. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá, continuando. E aí, o nosso exercício aqui, né? Aqui, o que nós vamos estar fazendo? Ó, vamos lá, o nosso outro exemplo aqui, ó. Um depósito de grãos apresenta a forma de um tronco de cone, cujo raio da base maior, ó, 12 metros. O raio da base menor, 7 metros, tá? Calcule a capacidade desse depósito, sabendo que a sua altura mede 9 metros. Então, vamos primeiro identificar o que nós temos. Olha na figura, tá vendo o R maior igual a 12? Raio da base maior. O R menor igual a 7? Raio da base menor. A altura aqui igual a 9? Olha, é a distância entre as duas bases, tá? Bem tranquilo. E como que eu calculo o volume? Ou seja, qual que é a capacidade de depósito deste
desse depósito. Qual que é a capacidade em metros desse depósito, né? Vamos lá? Então, vamos. Volume igual a π vezes a altura dividido por 3, que multiplica, abre colchete, vamos lá, ou parênteses, tudo bem, pode também colocar, raio ao quadrado, da base maior ao quadrado, mais raio da base maior vezes a base menor, mais raio da base menor ao quadrado. Só substituir. Então, vamos lá. Então, eu tenho π. Foi dado o valor de π no exercício? Não. Então, eu continuo o quê? Trabalhando com π. Então, a altura é 9, eu substituí aqui. O que eu fiz? 9 eu simplifiquei com o de baixo, sobrou 3 em cima, certo? 12 é o raio da base maior ao quadrado, mais 12 vezes 7, mais 7 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, mais 12 vezes 7, 84, mais 7 ao quadrado, 49. Somando tudo que está entre colchete, nós encontramos aqui 277, que multiplica por 3π. Lembrem que não houve o valor de π no exercício, então a resposta tem que vir em π. Então, substituindo isso, qual que é o volume ou a capacidade desse depósito? 831 π metros cúbicos. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Nesse primeiro momento, a gente vai com esse exercício bem básico, tá? Para que vocês tenham condições de se adaptar com este novo modelo de sólido, tá? Que agora nós cortamos a ponta do cone, virando um tronco de cone, e aí nós vamos estar passando mais exercícios depois, para que vocês pratiquem e fiquem aí dominando também esta parte de geometria, tudo bem? Legal, então, pessoal. Obrigado e até logo.